O que Deus tem para nos dizer hoje? Na carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, em Romanos capítulo 8 e versículo 31, diz-nos assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje trataremos do seguinte tema aqui no nosso programa Falando de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje traremos aqui com muita alegria, com muito prazer, nosso querido irmão presbítero Givanildo Silva, para juntos tratarmos desse excelente assunto. Esteja conosco aqui no Falando de Deus. A paz do Senhor, presbítero Givanildo da Silva. Está tudo bem com o irmão? A paz do Senhor, pastor Marcos. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma alegria enorme, muito grande poder estar aqui no programa Falando com Deus. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Deus é fiel, né? O presbítero Givanildo, ele é presbítero na Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Itajobi. É um ministério em todo o campo. E é um presbítero lá que está ajudando aquela obra ali da Assembleia de Deus, Ministério de Itajobi. E nós já vamos aqui, presbítero, sempre quando chega aqui os nossos convidados, nós já vamos sempre já direto às perguntas já, para que não fique um programa muito cansativo aos ouvintes. Aliás, você que está aí nos vendo e ouvindo no programa Falando de Deus, você é o nosso espectador, nós queremos agradecer muito o alcance que esse programa tem tido, pessoas que têm sido abençoadas, agraciadas com essas mensagens, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Tá bom? Então hoje o nosso tema, presbítero: se Deus é por nós, quem será contra nós? No texto que nós limos em Romanos, capítulo 8 e versículo de número 31. A primeira pergunta, querido presbítero: em que Paulo estava firmado para dizer essa frase? Paulo estava firmado na palavra e também em Jesus para afirmar essa frase, porque ele está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo tem uma certa experiência nesse assunto, e Paulo ele teve um encontro lá no caminho de Damasco, um encontro fiel para com Deus, um encontro assim que na hora que ele encontrou com Jesus Cristo, ele já se abriu seu coração para Deus, se converteu, e a mesma aquela determinação que ele tinha para perseguir os cristãos, naquele momento ele já começou a fazer a obra de Deus com amor, com carinho. Mesmo Paulo sofrendo as angústias, aflições, afrontes, ele pregando a palavra de Deus, ele é impedido pelo povo romano, mas mesmo assim ele não deixou de falar da palavra de Deus. O Senhor foi jogando as barreiras por terra. Foi jogando tudo por terra. Paulo, mesmo preso, ele não podia anunciar o evangelho de Deus lá fora, mas ele lá preso, Deus deu uma estratégia para ele, para mesmo assim ele continuar anunciando o evangelho de Cristo através de cartas, escrevendo cartas para as igrejas, e esse evangelho chegou até a mim, chegou até o pastor Marcos, chegou até os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Esse é o Deus que eu e você temos que servir, fiel com a palavra de Deus. Paulo então estava dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com experiências que ele tinha vivido, vivenciado e testemunhado, era isso. Sim. Ele já tinha vivido coisas que não era para ele estar vivendo, porque já era para ele ter sido sucumbido, já era para ele ter ficado pelo caminho já. Mas o Senhor Deus tinha feito ele ir muito além da onde as expectativas dele, aonde as forças dele, aonde a resistência física dele poderia levar. O Senhor Deus vai nos ir muito mais além de onde nossos pés poderiam um dia chegar. É essa experiência que o irmão está falando, se referindo, que Paulo tinha para com Jesus, para afirmar que Jesus estando com ele, ninguém poderia ser contra ele ao ponto de sucumbir, ao ponto de derrotar ele, ao ponto de acabar com ele. É isso? Sim, é essa experiência que Paulo tem com Jesus, e é essa experiência que eu e você também, que servimos a Jesus, temos que ter também para com Deus. Você que está ouvindo, que você também tem que ter essa experiência. Nós temos as lutas, temos aflições, temos. O próprio Jesus disse: no mundo não teremos aflições, mas o que nós temos que fazer? Pegar na mão de Jesus e caminhar junto com Jesus. E Ele que caminha, Ele que dirige a nossa vida, o nosso caminho. É Ele que conduz o nosso caminho. Ele foi para o Pai e deixou aqui o Espírito Santo para isso, para nos confortar, para nos ajudar, para nos dirigir a nossa vida, a nossa família, nossos familiares. Segunda pergunta: hoje o crente pode afirmar essas mesmas palavras hoje? Será que venceu esse prazo? Será que Deus ainda cuida daquele que verdadeiramente crê, como cuidou do apóstolo Paulo, das experiências que o irmão aqui já relatou que Paulo teve? A pergunta é: hoje o crente pode
pode afirmar essas mesmas palavras? Que palavras são essas? Você que está aqui nesse nosso programa. As palavras que Paulo diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja pode afirmar isso hoje? Pode afirmar, sim. Pode tanto afirmar essa palavra que Deus é por nós, como que eu tenho essa experiência de vida. Há 7 anos, aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Temos luta, temos diversidade, temos aflições da vida, mas até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos dado força. E um crente, ele tem que se apegar em Cristo, e assim como Paulo falou com afirmativa, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a maior prova que Deus é por nós, Ele não poupou nem seu filho. Ele deu seu filho unigênito para morrer pelo pastor Marco, pelo nosso diretor que está aqui gravando, por você que está assistindo esse vídeo. Morreu antes que nós existia. Ele morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, e por isso estamos aqui hoje falando desse Cristo, desse Jesus tão especial e maravilhoso para que Ele é para conosco. E Paulo levou, quando ele morreu, esse Jesus dentro do coração dele. Paulo foi fiel a Cristo até os últimos dias da vida dele. Paulo foi fiel. E é essa palavra que eu quero deixar nessa noite, que nós sejamos também fiel para com Deus, porque Ele é fiel com a igreja, Ele é fiel conosco, Ele é fiel comigo, Ele é fiel na nossa vida. O que é muito prazeroso a gente saber, respondendo ou ampliando a resposta dessa pergunta, se a igreja pode afirmar essas mesmas palavras, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é só pelo fato de nós estarmos agarrados à mão de Jesus, mas é o fato de Jesus estar agarrado nas nossas mãos, porque Ele é que nos faz vencer, Ele é que nos faz, como já foi dito, ir muito mais além de onde as nossas forças, nossas expectativas, aonde as nossas auto-virtudes poderiam nos levar. É esse fato de que nos dá a garantia de poder dizer com as mesmas palavras de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa terceira pergunta é uma pergunta que eu creio que os nossos espectadores do Falando de Deus certamente têm dúvida acerca disso também. E nós, para um esclarecimento melhor, para um fortalecimento de fé, a pergunta é: quais as certezas que Paulo tinha nesse texto para dizer quem será contra nós? Quais eram as certezas que ele tinha? Paulo tinha muita certeza, ele viveu o evangelho genuíno de Cristo. Então por isso que ele tem essa certeza de falar de Jesus Cristo com tanta alegria. Quando ele já recebeu a Cristo, lá em Gálatas 2:20, ele fala: aquela vida que eu vivia na carne, hoje eu vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim na cruz. Então ele tinha essa certeza de falar desse Jesus tão maravilhoso, porque ele viveu esse Cristo, ele viveu com esse Jesus, ele já recebeu esse Jesus dentro do coração dele, e ele deixou esse legado tão maravilhoso, tão importante em nossa vida, que é essas cartas que ele escreveu, o livro de Roma, e esse evangelho hoje chegou até nós. Tanto é que ele fala lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então é essa fé que nós temos que estar depositado, assim, essa fé que Paulo teve em Jesus, essa fé que nós também temos que ter também em Jesus Cristo, para nós viver nos dias atuais em que nós estamos vivendo, porque nós vivemos hoje pela fé, e temos que buscar, continuar buscando e perseverando. Paulo sofreu as aflições, as angústias, foi chicoteado, Paulo foi preso, perseguido, ele não reganhou sua fé, ele continuou firme com Jesus Cristo até o fim da vida dele. Todo esse texto do capítulo 8 de Romanos, o verso 28 é um verso que eu escolhi para mim, o verso 28. Eu digo que esse verso 28, o versículo 28, foi o versículo que eu escolhi para trilhar por ele. Porque ali o apóstolo Paulo foi muito feliz, que ele disse: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, ele me incentiva, ele me alegra, ele me faz entender que até mesmo os problemas, os dias escuros, sombrios, que muitas vezes, dias de nuvem escura, de tempestades, né, presbítero? Às vezes pode vir, mas só que não vai nos sucumbir, porque nós estamos debaixo de uma gloriosa promessa, e quem prometeu não foi um qualquer, quem prometeu foi o Filho de Deus,
dizendo que estaria com a sua igreja, com os teus filhos e filhas, até a consumação do século, né? Eis que estarei convosco, capítulo 28 de Mateus, até a consumação do século. E apóstolo Paulo fala então no verso 28 do capítulo 8, que ele escreve aos irmãos de Roma, e ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As certezas que Paulo tinha é as certezas de que se acontecesse, se viesse pelo meio do caminho algumas intempéries da vida, elas não iriam sucumbir ele, porque ele estava debaixo de uma promessa de Jesus Cristo estar com ele em qualquer situação e apesar de qualquer situação da vida. Tanto é que agora em Filipenses, ele fala, na fome, na abundância, todas as áreas da vida dele, Deus tem sustentado ele. E ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque mesmo ele sofrendo ali na prisão, Deus não deixou faltar nada para ele. Supriu a necessidade. Não foi sucumbido. Não foi sucumbido. E ele também, esse mesmo Deus que Paulo deixou escrito aí na palavra de Deus, esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. Verdade. Ele também não deixa nós diante de sozinho, ele sempre nos supre a nossa necessidade, ele sempre nos ajuda, nos conforta, nos momentos, não importa se nós estivermos vivendo os momentos bons ou os momentos ruins, o importante é a companhia dele a todo momento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, agora nós vamos fazer a quarta pergunta e você esteja atento, porque a pergunta é: quais as certezas que a igreja pode ter hoje que realmente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquela igreja que tem realmente Cristo como cabeça. Nós somos a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Aquela igreja que está firmada na verdadeira palavra em Cristo Jesus, essa igreja não é sucumbida. Mateus 16:18. Essa igreja não é sucumbida. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, essa igreja de Cristo, ela tem que perseverar na palavra de Deus, perseverar na oração e perseverar em Cristo Jesus, porque Ele está aqui para nos ajudar, tanto a igreja coletivamente, como cada um de nós individualmente. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, diante dessa mensagem, diante de tudo isso que nós estamos talvez relembrando você, ou alguns estão ouvindo pela primeira vez, alguém fazer uma expressão desse texto, um comentário desse texto de Romanos 8:31, se você for ler aos seguintes versos, depois do verso 31 até o verso 38, 40, você vai notar ali que o apóstolo Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? E ele diz ali a luta, a dificuldade, a peleja, a nudez, a escassez de pão, até mesmo a morte. E ele responde da seguinte forma: nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, as certezas que a igreja pode ter é por aquele que prometeu, aquele que está capitaneando a igreja, aquele que está à frente da igreja, cuidando do seu povo, aquele que disse que de modo algum as portas do inferno podem prevalecer contra a sua igreja. Ele está conosco, e quem poderá ser contra nós? Bendito seja Deus. Presbítero, que coisa boa recebeu, querido e amado irmão aqui. Nós queremos que o irmão deixe uma mensagem para os espectadores do Falando de Deus sobre esse tema: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que mensagem o presbítero Givanildo deixa para os espectadores do Falando de Deus, para incentivá-los, para que venham a continuar nas suas pelejas, mas já sabendo que ainda que possamos algumas batalhas da vida nós perdermos, mas a guerra é nossa, porque a nossa guerra está garantida naquilo que venceu-a por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mensagem, presbítero Givanildo, deixa para os espectadores do Falando de Deus sobre essa temática: se Deus é por nós, quem será contra nós? A mensagem que eu quero deixar, queridos irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa é a certeza que nós temos, que Deus é na nossa vida, que Ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E a cruz, muitos olham pela cruz e veem a morte de Cristo. Não, a cruz é o começo de uma nova vida. A cruz é o recomeço, porque não parou na cruz. Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se você for ver Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos os ossos estão lá nos túmulos. Mas Jesus Cristo, Ele subiu para o Pai com o corpo glorificado. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está sentado à direita do Pai. E Ele está intercedendo pela minha causa, pela causa do pastor Marco, pela causa do diretor, pela causa de cada um que está ouvindo
ouvindo essa mensagem, Ele está intercedendo pelas nossas causas. Eu não sei a peleja, eu não sei a dificuldade, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu estou apresentando esse Jesus que eu aceitei, esse Jesus que há 7 anos atrás eu aceitei a Ele, e Ele pegou em minha mão, e eu hoje estou caminhando comigo, e Ele caminhando, eu caminhando com Ele, Ele caminhando comigo. E eu quero apresentar esse Jesus para a vida de cada um hoje. Aceita esse Jesus como único e suficiente Salvador. Tem aflição? Tem angústia? Tem. Paulo teve. Nós também vamos ter, sim. Mas o importante é ter a presença de Deus. Aqui Ele está conosco, mas o mais importante, quando nós tombar esse corpinho aqui, nós vamos estar com Ele na glória. Glória a Deus. Isso é que é o mais importante. Nós cantávamos aqui antes de começar a nossa gravação aqui do nosso programa Falando de Deus, cantávamos um hino de Marcos e Adenilson, que logo estarão nas plataformas aí, e ao final do coro desse louvor é dita ali a seguinte frase na poesia daquele louvor: o Senhor Jesus dizendo, a Pedro dizendo assim: a minha parte é te guardar e a tua parte é confiar. Você tem que confiar em Deus. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não desista, não pare pelo caminho, não esboce nenhum esforço físico, a não ser dobrar o seu joelho e falar com Deus. Dizer: Senhor, aí eu tenho limitações, o meu braço é curto para receber a minha bênção, para a solução dos meus problemas. Mas você orando a Deus, Deus intervém na sua causa. E ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir você. Apenas busque a Deus e Deus lhe fará aí muito mais além do que as suas expectativas e do que as suas forças. Querido e amado presbítero, muito obrigado pela vinda do irmão aqui, pela resposta que o irmão deu, que certamente vão servir de elevo espiritual a todos nós sentados aqui e assentados lá, alguém com um aparelho celular, outro talvez em uma TV, não é verdade? Hoje tantos meios aí, e nós louvamos a Deus pela vinda do irmão aqui e pelas palavras que Deus lhe inspirou aqui a dizer. Eu agradeço também pela oportunidade, pastor Marcos. O diretor é o Adenilson Ribeiro, que foi uma dupla, Marcos e Adenilson. Que coisa boa. Agradeço, e também agradeço a Deus por essa oportunidade, dele ter nos concedido para nós. E terão outros. Aqui hoje falar de Deus no programa Falando com Deus. Espero que essa mensagem alcançará bastante almas, que esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso alcançar objetivo. Almas para o reino de Deus. Bendito Nós seja. queremos deixar um legado aqui na terra, e o nosso legado é ganhar almas para o reino dos céus. Coisa maravilhosa, né? É falar de Deus, é o nosso programa aqui, E você tem muitos amigos, eu sei que tem amigos, parentes, pessoas queridas, que você pode partilhar desse nosso programa, você compartilhando nas plataformas aí, as quais ele está sendo exibido, Facebook, também YouTube, Instagram, e certamente, eu tenho certeza disso, que as pessoas que você compartilhar, as pessoas vão lhe agradecer por receber as mensagens do programa Falando de Deus para a edificação da vida deles, tá bom? Boa prosa que nós tivemos aqui, e vocês aqui conosco, acompanhando essa nossa conversa e sendo todos nós edificados aqui e agraciados com a graça de Deus, tá bom? Nós vamos estar agora recebendo a oração do presbítero Givanildo, e após o presbítero orar, nós estaremos agradecendo e encerrando o nosso programa Falando de Deus. Oramos então, Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Esse programa, meu Deus, que nós fizemos aqui, ó Pai, que essa palavra, qual foi falada aqui nessa noite, possa alcançar vidas, alcançar almas para o seu reino, meu Deus. Que o teu Espírito Santo possa atuar em cada vida, em cada coração. Porque diz a palavra: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então é essa a oração que eu faço nessa noite, meu Deus. Que o Senhor nos leve em paz para o lar, para casa, dando uma noite abençoada para cada um, meu Deus, que todos venham a ser para louvor e glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Esse foi o nosso programa Falando de Deus de hoje, tá bom? Na próxima sexta-feira esteja conosco, viu? E olha, se inscreva aí nos canais, aí nos siga aí também no Instagram, nos siga também aí no Facebook, se inscreva na nossa plataforma lá no YouTube, no programa Falando de Deus, que está no programa Verdade Bíblica. Então você vê lá o ícone VB, você clica em cima dele e ali você pode ter todo o conteúdo dos programas Falando de Deus, tá bom? Deus abençoe gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente a sua vida e a vida de toda a sua família, tá bom? E nós prometemos voltar na próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, com o nosso programa Falando de Deus.